Na série de reportagens especiais que vai ao ar esta semana no Jornal da Câmara, você vai conhecer o que é, para que serve e quais os principais pontos da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Zoneamento. PDE. Durante o primeiro semestre, você deve ter ouvido quase o tempo todo sobre a revisão do PDE, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Só que na Câmara, por exemplo, foram mais de 50 audiências públicas para discutir o planejamento da cidade, sem contar fóruns, reuniões de comissões e os debates no plenário. E nessa altura, você deve ter percebido que o processo ainda não acabou. Pelo contrário, está rolando uma fase tão importante na discussão dos rumos da cidade quanto foi a revisão do PDE. Eu estou falando da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, conhecida como Lei de Zoneamento. A lei que é chamada Lei de Zoneamento, que é esse nome que você disse que é a LPUS, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ela procura regrar a ocupação das construções da cidade a partir da política de desenvolvimento urbano definida pelo Plano Diretor. O Plano Diretor é a primeira lei, a que regra diretrizes para a ocupação dos prédios na cidade, onde pode fazer prédio mais alto, onde não pode, onde que tem questão ambiental, onde, quer dizer, dá diretrizes, mas não fala onde. A lei de zoneamento é importante porque na lei de zoneamento ela define onde que tudo isso está acontecendo. Bom, nós temos uma nova legislação do Plano Diretor da cidade que foi revisado aqui na Câmara e é uma lei sancionada desde julho agora de 2023. E obrigatoriamente nós devemos revisar a lei de zoneamento porque é a prática de tudo que nós demos de diretrizes no Plano Diretor. Então é agora que vai acontecer, que nós devemos determinar o que poderá ocorrer em cada uma das quadras da cidade. Como é que deverá ser o tipo de construção, o que pode e o que não pode funcionar nesse tipo de construção. Então agora é a prática de tudo que nós previmos na legislação do Plano Diretor, que é agora vigente, atualizado em 2023. Então a gente está falando como que a gente ocupa o solo. Então a gente está falando que a gente vai pegar o mapa da cidade de São Paulo, é isso que é um grande instrumento de zoneamento, e vai lá quadra a quadra. Isso aqui é uma zona exclusivamente residencial, essa aqui é uma zona de proteção ambiental, essa aqui é uma zona mista, por exemplo, porque a gente quer estimular uma série de usos. Essa aqui é uma zona de estruturação urbana, que são os eixos, eu quero adensar mais. Então é nesse nível de concretude que o zoneamento opera os usos e também os parâmetros construtivos. Então são leis complementares, né? Mas que então a gente tem uma correspondência entre elas. O zoneamento precisa seguir o plano diretor e como a gente acabou de aprovar um plano diretor no final de junho, início de julho desse ano, esse zoneamento tem então que fazer referência às alterações que foram aprovadas aqui na Câmara. Então, resumindo, a Lei de Zoneamento é o conjunto de normas e regras que define os tipos de atividades que podem ser instaladas nas diferentes regiões de um município. E ela é um desdobramento da revisão do PDE, proposta pelo Executivo e encaminhada à Câmara em outubro através do projeto de lei 586 de 2023. Por si só, ela já tem uma importância enorme. Só que ela tem mais camadas e particularidades. Só que em São Paulo, a gente tem, não é só em São Paulo, mas em São Paulo isso é de uma maneira muito radical, que o zoneamento passa a ser o principal instrumento de planejamento. Eu fiz o meu doutorado em 1996 e que eu peguei como se construiu o zoneamento em São Paulo, que foi aprovado o zoneamento geral pela primeira vez em 1972, né? E na minha tese, eu mostro, né, o que eu digo é que o zoneamento tinha ocupado o lugar do plano. Porque realmente, né, se você perceber, né, se a gente historicamente for ver, ganha um protagonismo incomensurável, né? Então, tudo parece que se resolve na cidade através do zoneamento. A gente, pela primeira vez, né, colocou uma série de decisões importantes que estavam no plano diretor
para a lei de zoneamento. E uma das grandes decisões que esse plano aprovado tomou foi a possibilidade de aumentar essa área. Só que não dizia simplesmente vamos aumentar e está feito. Dizia a lei de zoneamento vai poder aumentar até o limite, por exemplo, de 700 metros de raio, né, no entorno das estações de metrô em trem, né, ou também até 600 metros no caso das linhas de ônibus. Então, deslocou a competência, deslocou a arena para a lei de zoneamento e por isso, então, tem uma espécie de revival aí para quem está acompanhando a discussão, do tipo, bom, mas não tinha acabado? A gente não tinha decidido isso no plano diretor? E a resposta é não, porque a redação fez justamente isso. Então, o zoneamento já é um instrumento super debatido, porque ganha concretude, essa quadra entra, essa quadra não entra, muda o parâmetro dessa, e ainda tem essa decisão de fundo super grande, super importante para a cidade, colocada para a discussão do zoneamento também.